Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. O documentário Ghislaine Maxwell, Poder e Perversão, que a Netflix colocou no seu catálogo, é uma boa peça para assistir. Aquelas pessoas que ficam com aquelas bobagens assim. Se o mundo fosse dominado pelas mulheres, ou se houvesse mais mulheres no poder, o mundo seria mais terno, blá blá blá. Besteira, né? Essa mulher do documentário era uma predadora sexual tão ou mais sem vergonha do que o tal do Jeffrey Epstein, que foi condenado lá por abusar de meninas menores e acabou morrendo na prisão. Esse Jeffrey Epstein já tem um documentário, acho que em 4 partes dele na Netflix, que eu até resenhei. Se eu achar a resenha aqui no canal, eu coloco na descrição do vídeo, tá? É aquele cara que era amiguinho do príncipe Andrew. Isso, exatamente. Também que o príncipe Andrew pagou assim 12 milhões de libras para uma menininha que na época ele saiu com 17 anos. Só que ele não fez nada, viu, gente? Ele só pagou 12 milhões de libras. A Melinda Gates, agora do que eu vou falar, não tem no documentário, mas tá, é fato público, né? E depois vocês vão entender por que eu estou falando isso, lá mais pro final do vídeo. A Melinda Gates, quando se divorciou do maridão dela, do Bill, um dos motivos foi a amizade que ele continuou tendo com o Epstein depois que ele foi condenado. Epstein foi condenado. Claro que o Bill Gates depois mandou uma nota para o canal de televisão CBS falando que foi um erro de julgamento, mas ficam algumas questões, não com relação ao Bill Gates, mas assim, as outras pessoas envolvidas na história desse Jeffrey Epstein, precisava perguntar quem que era, eu precisava de documentário investigativo sobre. Falando em televisão, isso aí que a Melinda falou, foi na CBS. Existe uma história também comprovável, é só você digitar, que uma repórter, uma âncora do canal ABC, foi vazado um tape, uma fita dela, reclamando que a ABC não levou ao ar algumas entrevistas com uma das vítimas do Jeffrey. E aí alguém da ABC diz assim, para quê? Quem que é esse cara? Ninguém conhece Jeffrey Epstein. É uma história estúpida. Ei, esse cara Jeffrey Epstein aparecia em fotos com o Donald Trump, com o Bill Gates, com a princesa Diana. Não, a princesa Diana que aparecia era a mulherzinha dele, essa Ghislaine. Aparecia com membros da realeza britânica, deixa a Diana morta lá no canto dela. É o pai dessa Ghislaine que aparecia em fotos. Mas esse cara aparecia em foto com todo mundo. Por que a ABC não foi atrás? Tô dizendo isso porque assim, esse documentário da Ghislaine, ele é bem legal, só que ele deixa mais questões no ar, ele suscita mais questões do que responde. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu não posso dizer diretamente as coisas que o Epstein e essa Ghislaine são acusados, porque senão os algoritmos do YouTube podem barrar meu vídeo, tá? E aí é uma complicação para pedir para desbarrar. Então, essa moça, essa agora já tem 60 anos, está presa, mas só ela está presa. Ela era uma socialite britânica, ela estudou em Oxford, ela era fina, né? O papai dela era... Então, aí uma das coisas do documentário. O documentário mostra o papai dela, o Robert Maxwell. Tá? E aí eles focam bastante na relação doentia que aparentemente existia entre a Ghislaine e o pai dela. Aliás, o documentário faz uma psicanálise de segunda ali, amadora, hein? Tá. Porque depois fala que o Jeffrey Epstein funcionava como uma espécie de substituto do pai. Nossa Senhora, é psicanálise 101, mal feita. Mas enfim, no tempo que tinha essa psicanálise aí mal feita, eles podiam ter dado um estofo maior, para quem não sabe, das relações de poder. A gente vê algumas fotos, mas as relações de poder que o Robert Maxwell tinha dentro da sociedade inglesa que permitiram que ele construísse um império lá dentro, sob a anuência de políticos, da família real e de tudo mais, tá? Bom, aí essa mulher é que vai ajudar o Jeffrey Epstein para pegar as meninas, às vezes de 14 anos, para fazer as massagens.
né? Inclusive ela vai participar das brincadeiras, ela chama essas meninas de lixo, literalmente trash, né? E aí então a gente vai ter uma figura dessa mulher e muitos amigos, ex-amigos agora, são entrevistados. Depois que o barco afunda, todo mundo vira ex-amigo, né? Mas porque eu estou sendo irônico, porque é o seguinte, os documentaristas fazem um bom trabalho. Eu vou falar as coisas boas, né? Eles dão uma plataforma para as vítimas falarem, elas acabam tendo a tal da closure, fala do julgamento, muito bom. Só que assim, os documentaristas não podem ou não querem espetar a onça com a vara curta. Por quê? Tem uns 2 ou 3 lá que falam, a gente nunca era santo, ou dava para perceber que aquele cara era meio malvado. Era hora de alguém perguntar, então por que você era amigo dele, filho? Aí se ninguém perguntou. Provavelmente porque se tivesse perguntado não poderia aparecer depois, não teria permissão de aparecer no documentário. A gente tem que pensar em todas essas coisas quando assiste a alguma coisa e quando comenta, analisa, critica alguma coisa, né? E aí o documentário, claro, pode ser que não fosse a hora aí, mas precisa ou precisaria haver um documentário que fale por quê? Quem no FBI que não ouviu, porque fala lá que desde os anos 90 mulheres reclamavam para o FBI e ninguém fez nada. Ok, e cadê um documentário sobre isso? Precisa fazer, né? Não precisaria fazer? Onde que está a falha sistêmica de dizer que agora a justiça foi feita? Foi feita nada, porque eles falam também lá, a própria moça fala, servia o feioso lá, eles falam no documentário que o cara é bonito. Não, queixo, o tamanho de um bonde, não vejo onde que Epstein é bonito. Mas enfim, deve ter gente que achava. Além dos Epstein, CEOs e políticos, podia pelo menos ter perguntado quem eram esses CEOs e políticos. Mas a pessoa podia ter falado, não posso dizer tal, mas existem outros, então. Então precisa ainda haver bastante escavação. Tá? Então eu acho assim, é um documentário legalzinho, só que ele não acrescenta nada ao que a gente não sabia. Tanto é que essas informações aí que eu dei, da Melinda, tararau, eu não estou falando que o ex-marido dela fez bobagem com o Epstein, mas ele sabia que o cara tinha sido acusado e continuou tendo reuniões. Ele pediu desculpas disso. Então, um monte de gente sabia e não fez nada. É a tal da rede de suporte dos poderosos. É isso que a gente precisa ter um documentário também, tá? Então esse documentário é mixed feelings, sentimentos misturados, assim. Dá um painel dessa socialite do mal, né? Mostra que gente com educação formal, ela é de Oxford, mostra que com que teve tudo na vida pode ser uma psicopatazinha de merda, vagabunda como qualquer outra pessoa, tá? De novo, a parte da psicanálise de botequim poderia ter sido usada para falar sobre uma outra coisa, ou pelo menos fazer essa psicanálise mais rapidinho um pouco, fazer mais lacaniana e não freudiana, com tanto tempo assim, e, e mandar esse negócio para frente logo para poder botar alguma informação, tá? 1h40 de documentário, é só para você saber que existiu uma mulher mesmo que fez essas sacanagens junto com Epstein. Mixed feelings, sentimentos mistos com relação a isso. Tchau.